Fique em silêncio. O silêncio é ouro. Se você ficar em silêncio 1 ano, sem dizer nada para sua família, sem dizer nada para ninguém sobre o seu sonho, o seu projeto, você vai amassar todas aquelas pessoas que duvidou de você. Por que eu estou te falando isso? Acredita, mano. Acredita e eu vou te explicar como que você pode fazer isso. Primeiro, feche a boca. Não fale mais nada com ninguém sobre os seus sonhos, seus projetos. Não tô falando assim pra você simplesmente chegar, tiver uma reunião ali com seu parente, tiver uma ideia ali com a sua mãe, você chegar e falar mais nada com a sua mãe, mais nada com o seu pai, porque eu tô ligado que tem uns pessoal que é meio loucão, né, mano? Tipo, meio mó brisa mesmo. Vê algo, pensa em algo e, tipo, muda do nada, fica calado e a família começa a pensar que você tá usando droga, que você mudou, tá diferente, já pensa em internar já numa casa de recuperação, ou então colocar um psiquiatra, acha que tá com depressão, essas paradas todas. Então, assim, eu não tô falando isso, família. Eu tô falando assim, um exemplo. Eu tenho a vontade de conquistar um carro. Mano, não fala nada pra ninguém, tá ligado? Faz seus corre, ó, num sapatinho. Se planeja, tá ligado? Vê se isso é possível na realidade do pobre, certo? Da pessoa que mora em quebrada. Vê se isso é possível na realidade que condiz com a sua realidade. É possível você comprar um carro? Como que você vai fazer isso? Como que é financiar um carro? Como que é? O que tem que fazer? Ah, beleza. O carro custa ali... sei lá, o carro dos seus sonhos custa 80 mil, 60 mil. Tá, como que eu vou fazer pra conseguir esse carro, certo? Tem jovens que, tipo, tem 19 anos, quer ter já uma motinha, quer ter um carro, mas, felizmente, muitas vezes fica mais difícil desse jovem conseguir fazer um financiamento, tá ligado? Diz aí, você consegue fazer um financiamento aí de um carro, fazer um financiamento no banco? Comenta aí se você é jovem, consegue fazer, tá ligado? E se você já é, tipo, tem acima de, sei lá, 30 anos, você consegue financiar fácil, tá ligado? Porque eu vou falar um negócio pra você. Teve uma época que eu consegui financiar um veículo no meu nome, mas não é quando eu tinha 21 anos, foi quando eu tinha 32 anos. Então, assim, se eu não me engano, acho que foi 32 anos. Então, eu consegui financiar esse carro. Por quê? Porque não é porque que eu fiquei enriqueci, não. Porque simplesmente o banco não confiava em emprestar dinheiro, tá ligado? Porque eu era um cara muito endividado, né? Tenho dívidas hoje, normal, como qualquer ser humano tem, mas eu era muito, ficava devendo cartão, essas fitas, tá ligado? Não tinha controle com o meu dinheiro. Então, assim, tem coisas, família, que você tem que analisar, parar pra pensar. Não falar nada com ninguém, tá ligado? Não fala nada com ninguém, apenas planeja. Ixi, tem logo um negocinho aqui, ó. Então, planeja, tá ligado? Seja diferente dos outros seus parceiros. Se seus parceiros não se planeja, você tem condições, você tem um trabalho, você tem uma fonte de renda que você mora sozinho, mano, se planeje, tá ligado? Vê se é possível isso. Você pagando aluguel, mano, se planeja, mas não fala nada com ninguém, tá ligado? Não conte os seus segredos, tá ligado? Pra ninguém. Quando acontecer, tá ligado? Quando acontecer, mesmo assim, eu fico até cabreiro quando acontece alguma coisa na minha vida. Você acha que eu fico falando pros outros? Ah, aconteceu isso aqui, mano. Pra mim e tal, aconteceu isso aqui. Até às vezes, porque já impede a inveja. Porque muitas vezes você vai falar o que você conquistou, já vem as invejas, já vem o aproveitador, amigo aproveitador, tá ligado? Ó, eu vou explicar um negócio aqui. Quando teve uma área que eu não quero colocar aqui, na área que eu trabalhava, mas é na área da música. E quando na época, quando eu comecei, mano, na moral, eu era, tipo, mano, um Zé Ninguém. Eu produzia aquilo lá, só que não tinha uma boa qualidade e, infelizmente, não conseguia cliente. Depois de muito tempo e estudar, certo? Eu consegui, certo? Então, o que acontece? Eu peguei e comecei a treinar. Até que, assim, treinar por muitos anos, tá? Não foi assim, depois de 6 meses já fiquei bom. Não. Foi questão, assim, de 12, 13 anos depois
que realmente eu fiquei bom naquilo que eu fazia. E depois disso, o que aconteceu? Uma pá de gente veio querer me contratar, querer que eu fizesse serviço pra elas, porque eu estava muito bom, tá ligado? E no início ninguém queria fazer comigo, tá ligado? Tipo, nem existia pra ninguém. Então, eu fiz tudo isso em silêncio. Eu estudei durante 12, 13, 14 anos em silêncio, sem falar nada pra ninguém. Ninguém sabia o que eu mexia. Eu ficava trancado dentro de casa, trancado. E os caras chegavam, mano, cadê o Will? Onde você tá, Will? Desapareceu? O que aconteceu, parça? O que você tá fazendo, mano? Eu só falava, trabalhando. E, mano, eu saía pra rua, tá ligado? Saía pra rua, ia pra balada. Quando não ia pra balada, eu ia pra igreja. E assim era a minha vida. E eu fiquei imaginando, se eu tivesse falado pras pessoas que eu tava fazendo isso, fazendo aquilo, porque eu acho que teve um tempo que eu falei. Eu falei pra alguém e esse alguém falou, você é maluco, mano? Você vai fazer isso, mano, pela internet? Que não sei o quê, que papapá, era coisa de maluco naquela época, tá ligado? Mas hoje eu entendo que eu não era um maluco, tá ligado? Tá ligado? Eu não era o tão doidão assim, eu só queria, tipo, buscar coisas novas, evoluir. E hoje eu entendo que eu fiquei em silêncio, tá ligado? Assim, isso é o que eu tô falando aqui hoje em um ano. Eu fiquei em silêncio, foi com 12 anos, 13, 14 anos, por aí, família. Mas a coisa deu certo, por quê? Porque a partir do momento eu entendi que não se deve compartilhar sonhos, certo? Que pra qualquer pessoa, tá ligado? Pras pessoas. Se você for compartilhar um sonho, tem que ser aquela pessoa que realmente que você considera, ama e não tem inveja sobre ti. Não vai fazer de tudo pra colocar empecilhos, ou então vai te falar a verdade sobre esse sonho, certo? Né? Que vai encher o seu ego. Ah, vai lá, mano. Vai lá, Will, que você vai fazer você vai querer fazer esse sonho e aí realizar, vai lá, você pode, você é isso. Não, família, tá ligado? Tem sonhos que a gente tem que realmente a gente precisa de alguma visão pra ver, pô, mano, o que você acha disso aqui? O cara vai passar a visão, a pessoa que gosta, que realmente admira, fala, ó, talvez não dê certo por causa disso, vai ter problema disso, já pensou fazer assim? Mano, não é problema algum da pessoa citar isso. Mas você tem que entender o quê? Que não se deve falar os seus sonhos pra ninguém. Coloca um planejamento, mano. Tipo, dá 1 ano, dá 2 anos, tá ligado? Não faz esses loucos aí que mete 3 meses pra mudar de vida. Tá ligado, família? Pô, você quer fazer coisas grandes? Vai por mim, mano. Não dura 1 mês, 2 meses. Isso leva tempo, cara. Tempo pra cacete. E tem que doar tempo. Tem que ter tempo pra fazer isso. E tem que entrar de cabeça e coração. Senão o bagulho vai espanar. Vai dar errado. Pensa, para. Analisa, tá ligado? No que você tá fazendo, no que você vai fazer. E é isso, mano. E pensa um pouco, tá ligado? Se for fazer um planejamento, faça de 1 ano pra cima, tá ligado? No máximo, quer ser mais audacioso? No máximo 6 meses. Dependendo do que você for fazer, você vai ver que vai ter crescimento rápido, velocidade. Então, vai lá, mano, não tem o porquê. Sempre eu coloco a proposta nesses meus vídeos que eu falo pra você arriscar mesmo, tá ligado? Dizer chega sabe, a rotina, dizer chega ao mesmo pensamento, dizer chega, mano, todo o seu conhecimento, não sabe, não entende nada, então vai aprender coisa nova. Hoje eu tô assim, mano, aprendi coisa nova, tipo, tô pensando diferente, dane-se, pensei, tô pensando diferente e é isso mesmo. E ninguém vai pagar minhas contas, tá ligado? É assim, família. Então, mano, é uma oportunidade que você tem de realmente se arriscar e parar de ter medo de arriscar, de querer mudar, certo? E fale menos, escute mais, certo? Começa a ouvir a voz de Deus, que é muito importante, porque não posso ser ingrato com Deus e dizer que tudo que eu conquistei, tudo que aconteceu comigo, que me manteve vivo, foi por causa de mim. Foi por causa do meu silêncio. Não foi, família. Foi por
causa de Deus, tá ligado? Sempre tem que colocar Deus acima de todos, acima de tudo. E agradeça e seja grato. E é isso, família. Não tem pra onde correr, certo? Outras pessoas vão falar pra você, não agradeça, sabe? Tem gente aí espalhando essas merda aí. Não tenha planos. Faça por fazer. Faça que você vai ficar milionário. Faça assim, não precisa... seja preguiçoso e seja milionário. Tá ligado, família? Nunca vi uma pessoa sendo preguiçosa, não fazendo nada, levantar uma poeira, ser milionário, tá ligado? Ganhar algo na vida, ganhar uma casa. Você tem que correr, vai ter que sair, ó, do portão da sua casa, da porta da sua casa. Você vai ter que abrir e sair pra rua, certo? Pra conquistar alguma coisa. Você vai ter que levantar da cama, filho. Vai ter que respirar, filho. Então, acredita, certo? Acredita, vai em frente, que você pode tudo. Mano, fique em silêncio e aprenda, certo? Põe ali, mano, 1 ano, filho, da sua vida. Não aconteceu, deu errado, muda de modelo, muda de estratégia, mete mais 1 ano, filho, tá ligado? Tá vivo, tá respirando, então dá pra fazer ainda, tá ligado? Não acabou nada. Levanta e anda. Vai em frente. Se inscreva no canal, assista o vídeo aqui, certo? Que eu vou mencionar aqui pra vocês monitorar, continuar aí vendo os vídeos, certo? Que eu falo a respeito sobre Fox, sobre a realidade pura, tá ligado? Dizer chega algumas coisas e não ficar de touca, certo? É nóis.